O céu tem 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões. Cada uma com centenas de bilhões de estrelas. E ao redor de muitas dessas estrelas, planetas. E alguns desses planetas, as condições certas para a vida. A matemática diz que estamos provavelmente longe de ser os únicos. E mesmo assim, silêncio. Nenhum sinal, nenhuma visita confirmada, nenhum contato. Por que será? Há quem diga que os governos escondem a verdade. Há quem aponte para vídeos borrados como prova de algo maior. Mas Richard Feynman, um dos maiores físicos do século XX, tinha uma resposta diferente, mais incômoda do que qualquer conspiração. Ele não dizia que aliens não existem. Ele dizia que o universo foi construído de um jeito que torna um encontro quase impossível. Não por falta de tecnologia, não por acidente, por física. Hoje você vai entender as 5 barreiras que o universo ergueu e por que nenhuma civilização, não importa o quanto evoluiu, consegue simplesmente ignorá-las. Meu nome é Lécio e aqui é do canal Fato Proibido. Richard Feynman nasceu em 1918 em Nova York. Ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1965, mas ficou famoso por algo raro entre cientistas: a capacidade de tornar ideias impossíveis de entender em ideias impossíveis de esquecer. Era o tipo de cientista que explicava física quântica numa mesa de bar e fazia você sentir que tinha entendido tudo, até sair e perceber que não tinha entendido absolutamente nada, mas que precisava entender. Por décadas, Feynman respondeu perguntas sobre aliens, sobre OVNIs, sobre vida extraterrestre, com uma paciência particular. Não com desdém de quem acha a pergunta idiota, mas com cuidado de quem sabe que a resposta correta vai decepcionar muita gente. Ele era direto. A ciência não trabalha provando impossibilidades. Ela trabalha identificando o que é mais provável e o que é menos provável. E quando ele aplicava esse raciocínio ao tema dos alienígenas visitando a Terra, a conclusão era sempre a mesma: extremamente improvável. Mas Feynman não parou nas declarações. Ele apontou o dedo para a física em si, para as regras do universo, e disse algo que incomodou muito mais do que qualquer negação simples: o silêncio não é um mistério esperando ser resolvido. Ele é uma característica embutido na estrutura da realidade. O paradoxo que carrega o nome do físico Enrico Fermi surgiu nos anos de 1950, numa mesa de almoço no Laboratório Nacional de Los Alamos. Fermi estava conversando com colegas sobre viagem espacial quando, no meio da refeição, largou um, abre aspas, mas afinal, onde está todo mundo? Fecha aspas. A frase virou uma das questões mais perturbadoras da astrofísica. Se o universo tem bilhões de galáxias, cada uma com centenas de bilhões de estrelas e bilhões de anos de história, por que raios não capta nada? Por que nenhuma nave nunca passou pelo sistema solar? Por que o céu, tão cheio, parece tão vazio de companhia? A pergunta parece simples, as respostas possíveis são muitas, mas Feynman defendia que as mais honestas de todas não vinham de conspirações ou ocultações governamentais, vinha de física, das leis que governam o universo inteiro, sem exceção, de qualquer civilização que já existiu ou que ainda vai existir. São 5 barreiras, e nenhuma delas tem solução à vista. E a primeira já é suficiente para tornar tudo isso quase impossível. A primeira barreira é o tamanho. A estrela mais próxima da Terra chama-se Próxima Centauri. Fica a 4,24 anos-luz de distância. Isso significa que a luz, viajando a quase 300 mil quilômetros por segundo, leva mais de 4 anos para cobrir essa distância. A sonda Parker Solar Probe
o objeto mais rápido já construído pela humanidade, viaja a aproximadamente 692 mil quilômetros por hora. O ritmo dela chegaria à próxima Centauro em torno de 6.600 anos. Se tivesse sido lançada quando as pirâmides do Egito foram construídas, estaria chegando agora. E essa é a estrela mais próxima da Terra. A Via Láctea tem 100 mil anos-luz de extensão. Cruzá-la com a tecnologia atual levaria centenas de milhões de anos. Mais tempo do que os mamíferos existem na Terra. Carl Sagan alertou: o tamanho e a idade do cosmos estão além da compreensão humana. Ele disse: a intuição não ajuda aqui. Ela foi desenvolvida para calcular a distância até a fonte de água mais próxima, não para anos-luz. Feynman colocou em palavras diretas, abre aspas, quando você pega a intuição humana e aplica a escala do universo, ela não apenas falha, ela quebra, fecha aspas. A segunda barreira, a velocidade da luz. A resposta óbvia seria construir uma nave mais rápida, mas a segunda barreira é onde isso encosta na parede. O físico Kip Thorne, ganhador do Nobel de Física de 2017, definiu assim, abre aspas, a velocidade da luz é o limite máximo embutido no tecido do espaço e do tempo, fecha aspas. Não é uma limitação de motor, é uma limitação de casualidade. Feynman foi mais cirúrgico, abre aspas. Não estou falando de toda a energia do Sol, estou falando de energia literalmente infinita, fecha aspas. Para acelerar qualquer coisa com massa até a velocidade da luz, a equação de Einstein não negocia com inteligência nem com tecnologia. Ela vale para todo o universo, em qualquer ponto, para qualquer civilização. A terceira barreira, a maldição exponencial do combustível. Mesmo que uma civilização abra mão da velocidade da luz e mire em uma fração respeitável dela, a física da propulsão se torna uma armadilha. A equação de foguetes, escrita por Tsiolkovsky em 1903, descreve o problema com crueldade. Quanto mais rápido você quer ir, mais combustível você precisa. Esse combustível adicional aumenta a massa da nave. Mais massa exige mais combustível. E assim por diante, exponencialmente. Feynman chamou isso de a maldição exponencial. Freeman Dyson, um dos maiores físicos teóricos do século XX, foi categórico. Abre aspas. Combustíveis químicos não têm nenhuma chance para viagens interestelares. Fecha aspas. Propulsão à fusão melhora a razão, mas a nave ainda seria dominada pela massa de combustível. A antimatéria oferece densidade de matéria muito maior, mas produzir quantidades úteis exigiria que toda a capacidade energética da humanidade fosse dedicada a isso por milhões de anos. A quarta barreira, a biologia. Corpos biológicos não foram projetados para viagens de milênios. A radiação cósmica danifica o DNA. A microgravidade degrada músculos e ossos. Confinamento prolongado destrói sistemas imunológicos e saúde mental. O professor Haydn Aristóteles, do Instituto de Física da Universidade de Brasília, acrescenta outro problema frequentemente ignorado. Abre aspas. O espaço não é vazio. Poeira e gás, em velocidades muito altas, viram projéteis perigosos. Fecha aspas. A mesma velocidade necessária para encurtar a jornada transforma partículas microscópicas em balas. A quinta barreira, o tempo cósmico. O universo tem 13,8 bilhões de anos. Civilizações surgem, evoluem e provavelmente desaparecem em janelas de tempo relativamente curtas nessa escala. Para que uma civilização alienígena nos visitasse, ela precisaria ter surgido, desenvolvido tecnologia suficiente e ainda estar operacional. Tudo dentro de uma janela de tempo que coincidisse com a nossa existência. Esse alinhamento temporal é o que o professor Tarcísio Marciano, do Instituto de Física da UNB,
descreve como uma tensão lógica. Abre aspas. Existe um número extremamente alto de estrelas na nossa galáxia. Isso deveria implicar alta probabilidade de vida inteligente. Ainda assim, nunca detectamos nenhum sinal. Fecha aspas. E as saídas de ficção científica? Dobras espaciais, buracos de minhoca, warp drive, não escapam da física. O motor de Alcubierre, proposto pelo físico mexicano Miguel Alcubierre, de 1994, funciona matematicamente contraindo o espaço à frente de uma nave e expandindo atrás, mas exige um tipo de matéria com densidade de energia negativa, que não existe em nenhum laboratório e cuja produção não tem caminho prático conhecido, segundo o levantamento publicado no PHYS.org em 2025. O conceito viola as condições de energia da relatividade geral em pelo menos 3 fontes simultâneas. Então, se não há como vir até aqui, o silêncio do universo é um problema ou uma resposta? Coloque aí nos comentários. Feynman tinha uma frase para fechar o raciocínio que incomodava mais do que o problema em si. Abre aspas. Somos o universo acordando e olhando para si mesmo. Fecha aspas. Essa frase não é poética por acidente. Ela carrega uma implicação específica. Se as mesmas leis que impossibilitam o contato entre civilizações são também as leis que tornam a química possível, que fazem estrelas existirem, que permite que átomos estáveis formem planetas e planetas formem vida, então o silêncio não é uma anomalia. Ele é o preço do universo funcionar. Remova o limite da velocidade da luz e a casualidade desmorona. Sem casualidade, causa e efeito se dissolve. A história perde a coerência. O universo que permitiria viagens instantâneas entre estrelas é um universo onde nada poderia existir de forma estável o suficiente para evoluir. Carl Sagan colocou assim, abre aspas, o nitrogênio do nosso DNA, o cálcio dos nossos dentes, o ferro do nosso sangue foram feitos no interior de estrelas em colapso. Somos feitos de matéria estelar. Fecha aspas. Civilizações podem nunca se encontrar, mas todas vieram do mesmo fogo. Isso não descarta a existência de vida inteligente em outros planetas. Feynman nunca descartou isso. Ele próprio reconhecia que a probabilidade matemática favorece a existência de vida em outras partes do universo. O que ele descartava era a ideia de que essa vida conseguiria nos alcançar, ou que nós conseguiríamos alcançá-la, dentro das regras que o universo impõe. A questão que fica não é eles estão lá? A resposta provável é sim, eles estão lá. A questão é as leis físicas permitem que o universo seja um lugar de encontro? Feynman dizia que não. Não por falta de tecnologia, não por falta de vontade, mas porque o universo foi construído com paredes. E paredes não são falhas de projeto, são a estrutura que faz o prédio ficar em pé. Então, meu nobre, o que você acha? O silêncio do universo é a prova de que estamos sozinhos ou é a prova de que as distâncias simplesmente não perdoam ninguém? Coloca aqui nos comentários, eu quero ver o seu comentário, vou responder a todos. Coloca aqui, vou te deixar com mais um vídeo e obrigado por assistir e até o próximo. Valeu!